Luz, câmera, cai. E hoje aqui recebemos uma figura conhecida na cidade. Tenho certeza que você já deu uma remada junto com ele, ou seu filho, seu primo, já comprou um equipamento na loja dele, não é? É o Pierre, nosso querido amigo, né? Também faz parte aqui da nossa, fez parte da diretoria, mas faz parte como associado, né? Através da empresa dele. Opa. Então, Pierre, bem-vindo aqui, né? Ao nosso bate-papo, para que a nossa população aí conheça um pouquinho mais de você. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar na CAI, Associação Comercial Agrícola e Industrial de Itaém. Como é importante essa entidade para Itaém. Tem mais, né, cerca de 60 anos, é isso, né? 60, fizemos ano passado, anos, né? Quase minha irmã gêmea, que eu tenho um pouquinho a mais, e é uma alegria estar aqui. Aqui eu já passei como diretor por muitos anos, eu entrei aqui na época do presidente Marcelo de Giuseppe e saí na época do Marcelo Zanirato. No segundo mandato Zanirato, voltei por sua causa, estou contente de estar aqui. Obrigado. Aqui Itaém, cidade que eu sou apaixonado, onde eu pude estudar, comecei meus trabalhos, tenho uma atividade muito forte no surf, uma atividade muito forte e sólida no comércio. Hoje ocupo um cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. Aproveito para mandar um forte abraço do nosso prefeito Tiago Cervantes para vocês, e falar que sempre com ele fala comércio, estreita com a associação comercial, com todos os associados, nossas portas abertas lá, para a gente juntos poder fazer sempre um pouco mais e melhor. Sim, sim. E, como eu falei, é um prazer estar aqui. Comecei minha história em Itaém. Nas perguntas, às vezes, me falam, como você começou? Comecei cedo, Zé. Eu descobri cedo que eu tinha facilidade para comprar e para vender. É uma coisa minha mesmo. É DNA, né, da gente. Já veio essa parte comercial, essa parte de apresentação. Itaém, tive muitas passagens, nenhuma me envergonha, muito pelo contrário, me dão orgulho. Então, já vendi sorvete na praia, Zé. Já trabalhei de cobrador de bondinho, já fui garçom, já fui barman, estudei aqui, consegui entrar, fiz faculdade de administração, faculdade de economia, pós-graduei na Getúlio Vargas em engenharia econômica e marketing. Com 40 anos de idade fui fazer educação física na FMU em São Paulo, depois fiz pós-graduação em surf e esportes com prancha e tenho muita alegria dessa cidade. Aqui ganhei meu dinheiro, ganho ainda meu dinheiro. Aqui eu recomendo, tive a oportunidade de sair para outros lugares e sempre em outros lugares a minha lembrança minha, como minha cidade Itaém é bonita. Então é uma cidade que eu torço, é uma cidade que eu me dedico, é uma cidade que eu estarei sempre à disposição, Zé. Comercialmente uma cidade muito boa, Itaém tem uma geografia das mais bonitas da região da Baixada Santista, ela oferece tudo, Zé. Eu nasci no surf, né? Então conhecia as praias de Itaém, conheço todas. Pegar onda em Itaém, já peguei acho que em todas as praias, nas mais diversas situações. Uma cidade muito boa de onda, uma cidade de grandes atletas, né? Nós tivemos aqui o Binho Nunes, nós tivemos aqui o Wagner Pupo, que teve os filhos, que é o Miguel e o Samuel, que hoje estão no circuito mundial, na elite dos 33 surfistas do planeta. Tivemos recentemente aí o Gabriel Benetton no kitesurf voando, porque o kite é um esporte diferente em fatores econômicos. Ele movimenta uma sociedade um pouquinho diferente. Não é barato a pipa, não é barato a prancha, as viagens, e nós temos o campeão mundial. Então Itaém sempre foi brindada na parte de esportes com grandes presentes, e eu acho que eu fui aproveitando isso, Zé. Como eu comecei a surfar muito cedo, é claro que eu queria ser o Gabriel Medina. Eu queria ser campeão mundial, Zé. Mas aí tava nas fraldas ainda. Achava que dava. Com 9 anos, 10 anos, eu ia ganhar o mundo. Só que era muito difícil o surf naquela época. E nós tivemos que trabalhar. O estigma de surf era muito ruim.
maconheiro e vagabundo. Não vou esconder. Isso, né? Eu lembro, na época, o Yacht Club era um clube badalado e meu pai e minha mãe andando, um cara falou, pô, você tem que ficar sócio, lá nem tem muito surfista, é uma coisa legal. Meu pai olhou pro cara e falou, pô, então não vou, meu filho pega onda. E anos depois o Yacht fez grandes campeonatos aqui, também eu não posso nunca deixar de falar, e tem que lembrar disso. Nós tivemos o Flávio Joaquim Pereira, o Flávio Labarre, um cara anos-luz no tempo dele, português, hein? Português sensacional, trabalhei com ele, fui atleta dele, aprendi muito com ele. Minha primeira prancha de surf, Zé, olha que coisa bacana, molecada, vocês têm que se ligar. Era difícil comprar uma prancha na minha época. Era difícil você achar alguém que fabricasse prancha ou ter uma prancha de surf. A minha primeira prancha, Zé, nós compramos da seguinte forma. Eu morava no bairro da Praia do Sonho, compramos uma pizza. Naquela época, as formas de pizza não tinham muito slogan, propagandas. Era meio papelão mesmo, parte de cima e parte de baixo. Queria comprar uma prancha, empreendedor, falei, pô, vamos comprar, pai. Arranquei o cabo de vassoura lá, peguei o cabo, fiz um buraco na forma de pizza dos dois lados e escrevi, compro prancha de surf. Fui pra praia com meu pai e enfiquei aquele negócio lá. Apareceu um monte para vender prancha. Apareceu um monte. Olha isso. Confesso para você que meu pai não gostou de muitos, então minha articulação não deu muito certo, veio uns caras esquisitos, umas pranchas esquisitas, não deu certo. Aí tinha o Flávio Labarre, esse português elegante, pegava onda, bem colocado, falava bem, e através dele eu consegui que meu pai comprasse a primeira prancha. Porque eu apresentei o Labarre para meu pai, falei, pô pai, isso aí que é surf, é o cara, olha o nível. Tem loja, comerciante, e foi assim que eu conquistei a minha primeira prancha de surf. Foi a única que meu pai me deu, graças a Deus, depois o meu talento não era muito, mas era suficiente para ganhar outras pranchas. A primeira marca que me patrocinou, ela não era de Itaém, ela era de Santos, são amigos meus até hoje, o Alcides da Royd, Especial Royd, comecei a competir e fui levando. Zé, isso foi passando, no meio do caminho eu não tinha só atividade de surf, eu tinha o compromisso de estudar muito claro, se eu não estudasse eu não ia para a praia, a minha mãe prendia a prancha ou quebrava, que era pior, eu tinha que trabalhar, porque eu não vinha, a gente chegou de fora, meu pai era romano e minha mãe calabresa. Nós viemos de fora, eu nasci de 7 meses aqui e não deu para voltar para o meu país. Eu fui gerado na Itália e nasci no Brasil. E não conseguimos voltar para lá. Fiquei de 7 meses aí, nasci, fui para a estufa, enfim, deu tudo certo, estou aqui forte, com saúde, mas minha mãe e meu pai sempre ali. E o que aconteceu? Eu fui aprendendo a fazer várias coisas, sempre fui fazendo meus trabalhos. Então você vê, essa linha dura da época, né, nos fortificou, não é? Olha, você teve essa dificuldade do surf, não desistiu, né? E depois você inclusive abriu, você até hoje fabrica, né? Você tem shapers ali fazendo, né? Exatamente, né? Você percebeu que eu trouxe, ó? Cada entrevistado, eu boto alguma coisa. O nosso homenageado é um surfista. Eu trouxe aqui lá de Nazaré. Aquela ondona lá, boa, gigante lá de Portugal, para te homenagear também, né? Você falou de Nazaré. Olha que característica bacana que a nossa cidade e outras cidades ao redor, ao entorno, tem que entender. Nazaré, até poucos anos atrás, eu estou falando de 10 anos, 12 anos, era um vilarejo de pescador. Exatamente. Não tinha a característica de surf. E aí um cara começou, o McNamara começou a olhar, falar, ninguém acreditava que tinha as bombas de Nazaré, enfim, a mídia descobriu e hoje Nazaré não é mais um vilarejo de surf. É uma cidade internacional com circuitos, etapas de mundial sensacional, leva a todos, tanto para ver, porque é um encantamento olhar aquela onda, e surfar é um desafio. O Canhão de Nazaré. Aí sim, trazendo para cá, a gente também pode fazer. Né? Pode. A gente tem tempo de construir coisas na cidade
para que você vão para o futuro. Aqui. Nós temos hoje atletas aí tentando, não é fácil, mas temos atletas consagrados, Binho Nunes, Wagner Pupo e os filhos Miguel e Samuel Pupo, Gabriel Benetton, campeão que também é surfista, de né? kite. A base dele é do surf, para estar numa prancha, né? Vendi muita cordinha, muita parafina para ele, para o pai dele, para o irmão, uma alegria. E aqui em Itaém, eu fui conquistando coisas, eu fui trabalhando numa atividade, em outra, fiz o meu primeiro curso de eletricista industrial residencial, entrei para trabalhar, mas era motorista do que negócio, era na época pequeno e magrinha, entrava nos forros, fiz uma passagem por essa parte elétrica, mas com 18 anos surgiu a minha oportunidade, um concurso no falecido Banco Bamerindos do Brasil. Bamerindos, gente Bamerindos. Que faz, né? Poupança Bamerindos, é uma loucura. Bamerindos continua numa boa, eu lembro isso aqui, eu era o tempo passa, também. O tempo voa. É isso aí. E eu tive a oportunidade, né? Na época tinham 2 vagas e 100 candidatos, eu passei, entrei, foi minha primeira grande oportunidade profissional. E aí aconteceu, molecada, vai acontecer com vocês se Deus quiser. Com 18 anos de idade, tinha ido para o Exército, me filiei à Aeronáutica, nem servi, acabei saindo no contingente, né? Excesso de contingência, e meu pai italiano, minha mãe italiana, pessoas de muita conversa, graças a Deus, eu sou filho único, mas eu tive uma família, meu pai enquanto vivo, e minha mãe, pessoas sensacionais, sensacionais. E com 18 anos de idade, meu pai me chamou para uma conversa no quarto, né? Começamos a conversar, e ele falou assim, olha, filho, tá pegando onda direitinho, gosto muito que você tem uma postura, não usa droga, não tenho o que falar. Estou feliz que você pega onda, é uma atividade esportiva sensacional. Mas eu quero que você estude. Exatamente. Eu não quero que você fique tentando viver de surf. Eu quero que você tenha na parede um diploma de faculdades, porque eu venho de muito tempo. A universidade, ela veio depois. Para uma instituição ser uma universidade, ela tinha que ter naquela época 19 possibilidades de estudo. Tudo era faculdade. E caramba, eu falei, esse cara vai acabar com a minha vida. Como é que eu vou estudar? Não vou poder mais competir, não vou poder mais ir para lá, vai acabar. Pô, mas eu ganho meu dinheiro no livro do meu pai. Mas não tinha jeito, Zé. Naquela época, a conversa com o pai e a mãe, ela muitas vezes não vinha nem verbal. No olhar você já entendia o que tinha que acontecer. E eu fui criado com muita alegria, assim. Meu pai olhava, acabou. A gente era aquela família pequena, pai, mãe e filho, que tinha lugar na mesa. Quando a mãe sentava à mesa, ela servia, o pai me servia. Nós sentávamos esperando ela se servir para começarmos a comer. Uma coisa simples, nós chegamos aqui... Demoramos para poder crescer todos nós europeus foi dessa forma para poder comprar as nossas propriedades, ter as nossas coisas, demorou um pouco, mas nós tínhamos muito essa ligação, nós não perdíamos a linha de lá. E aí, como meu pai falou que eu tinha que estudar, eu falei, caramba, e agora? Falei, pô, posso escolher a área? Pode, meu pai era engenheiro e advogado da Scania Vabs. E eu falei, pô, eu não quero ser engenheiro, não quero ser advogado, vou fazer administração, pai. Porque na minha cabeça, eu falei, pô, eu já sou bom de comércio, eu vou cuidar das minhas coisas. E aí eu entrei na faculdade, eu passei na Getúlio Vargas, em São Paulo, na época tinha os vestibulares da FUVEST, eu lembro que era FUVEST, passei na FUVEST e passei na Lusíadas, uma faculdade em Santos que tinha administração e medicina, só. E eu ganhei bolsa integral de 100%. Falei pro meu pai, pai, vou estudar em Santos, pô. Pelo menos no final de semana eu caio na água, eu pego uma ondinha, né? Tudo bem, sei estudando, Zé. Foi tudo bem, graças a Deus. Eu, nessa época, já trabalhava no banco, fazia faculdade, fiquei no banco por um período, mas eu não sei como explicar, e eu quero colocar muito bem. Naquela época era difícil, porque você começava, o teu gerente, muitas vezes, ele não era estudado, ele era teu gerente. E você estudando, ganhando conhecimento, provavelmente você ia se tornar gerente. Então, o que os caras podiam fazer para te dificultar, eles iam fazer porque falavam, esse cara vai me engolir, porque ele vai virar administrador. E comigo não foi diferente. Sofri as pressões, tudo. Enfim, fiquei acho que uns 4 anos e pouquinho, e saí do banco. Quando eu saí do banco,
não é uma bolada, Zé, mas é um dinheirinho, né? Você tem seu fundo de garantia, seus acréscimos, suas horas, tinha tudo, né? Eu comprei a Alfredos Esportes, uma loja muito conhecida na época de esportes, na Antônio Olivo de Araújo, e eu comprei com meu pai. Eu não tinha dinheiro para comprar sozinho, mas eu tinha minha rescisão, meu pai parceiraço, né? Eu tinha cumprido a minha tarefa, já estava no último ano de administração de empresas, e aí o que aconteceu? Compramos essa loja juntos, a loja foi um sucesso, Zé. Graças a Deus. Um ano depois que eu comprei a loja, eu vendi para quem me vendeu quase por 3 vezes o valor que eu paguei. Eu achei que dali já era para fruto d'água. Não, ainda deu um tempo. A fruto d'água demorou. A fruto d'água demorou bastante. E aí o que aconteceu, Zé? Que é uma coisa que eu falo para todos vocês. Nesse mundo, todos nós vamos ter perdas. Eu aprendi com um coach, ele me ensinou uma coisa chamada 10-90, Zé. Eu levo até hoje. 10% é o que acontece com você. 90% é como você vai lidar com o que aconteceu com você. E veio, meu pai não viu eu me formar, Zé. Eu perdi meu pai 6 meses antes de me formar, um tumor na cabeça, um tumor de 7 centímetros na cabeça. Infelizmente, tentamos cirurgia, tentamos tudo e perdemos. Eu não perdi qualquer pessoa, eu perdi o meu melhor amigo, eu perdi o meu exemplo e eu perdi o meu pai. E o meu pai era uma pessoa muito diferente. Falava e escrevia com ortografia 7 idiomas. Engenheiro, advogado, desenhista, projetista, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso e amigo de todos os meus amigos. Eu tinha ciúme dos meus amigos. Todo mundo queria tirar a casquinha do meu pai. Senhor Giorgio Musacchio. E eu perdi. 10,90, Zé. Eu perdi o meu pai para estudar, olhei para Deus, fiquei bravo com Deus. Falei, pô, cara, tirou eu da água, eu pegava onda, fui estudar para esse cara ver o meu diploma, e esse cara não vai ver meu diploma. É isso que eu estava aqui pensando, né? E aí aconteceu, Zé. Meu pai foi embora, eu fiquei com a responsabilidade, porque era só eu e minha mãe. Me perdi por um tempo, não fiz besteira, mas me perdi o rumo. Mas graças a Deus, e eu falo de Deus sempre, está no meu, todos nós temos Deus no coração. E eu retomei. Acabei me formando, e aí que eu falei, pai, você não viu eu me formar. Não tem problema. Você vai ver eu ser professor universitário. E foi o que eu fiz. Na época, eu acabei me formando em administração de empresas e continuei na faculdade, fui auxiliar de professor por 2 meses, me transformei em professor e foi difícil, Zé, porque o surf tinha o estigma do maconheiro, do vagabundo. Eu sentei na minha reitoria, quando eu entrei foi assustador, porque estavam os professores, e os caras só falavam professor de nível universitário, de economia, de aí entra o surfista. E aí entra o Pierre. Bem arrumado pra gente tá de calça, tá de sapato e põe uma polinho e a gente já tá bem arrumado, porque a gente anda sem camisa e de bermuda. E eu entrei e foi um susto, Zé. Foi um grande desafio para mim, porque eu olhei para todo mundo ali e eu vi que eu não era bem quisto, os comentários, e os caras não acreditavam em mim, e eu tinha que acreditar mais em mim do que qualquer um. Eu já trabalhava, já tinha tido, você falou de fruto d'água, a minha primeira empresa de surf, ela veio no ano de 1987, que foi o ano que eu me formei, e eu montei uma empresa chamada WP Surfline. Eu tive muita alegria com a WP, Zé, mas eu não encontrei uma nomenclatura para as siglas W e P. Ela começou porque era Wagner, um grande amigo meu, e Pierre. Mas depois ela tinha que ter um nome, até porque o Wagner foi embora. Só ficou o Pierre. E aí eu tentei. Whaley Power, a força da baleia, não colou. Waterproof, não colou. E aí que veio a minha desgraça e minha alegria, porque aí também teve um grande surfista chamado como Wagner Pup. Exato. WP. E todo mundo achava que a WP era do Wagner, era minha. E aí eu brincava, eu fui amigão do Wagner, fiz as pranchas dele, falei, meu, vou mudar de marca. Em 1999 que nasceu a Fruto d'Água, a empresa. Mesmo assim, sempre 2 atividades. Eu era professor, tenho a honra e a alegria de ter algumas matérias do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. Professor faz do seu hobby de pegar onda uma atividade rentável e comercial. E aí eu vi que aquilo meu, junto com outros, ia ajudar a mudar o surf.
Nós íamos conseguir tirar esse estigma, porque aí já tinha médico surfista, o Morongo, dono da Mormai, é médico otorrino. Um filho do Pitangui, das plásticas, pegava onda, e aí veio vários. Médicos, engenheiros, advogados, e aí começou a mudar o surf. Começou a mudar a cara do surf e começou a mudar o formato. A gente ficou muitos anos ainda com a APS, Associação de Surf Profissional. Itaém também carrega na história a alegria de ter sido a primeira associação organizada daqui. Primeira que foi o Allan Kardec, que fez a criação oficializou a primeira associação legal do Brasil, e Itaém foi, o surf crescendo, eu indo, já estava na universidade dando aula, comecei, não foi fácil, peguei um papel do Espírito Santo lá, eu virei e escrevi: eu, Antônio Pierre Pugliese Musacchio, declaro para todos os fins de direitos que me disponho a fazer qualquer exame toxicológico em qualquer momento que for indagado por essa excelente instituição financeira, pagos com o meu salário, pagos por mim mesmo. Virei o papel e dei na época era Dom Davi Picão, que cuidava lá, o nosso reitor maior. Ele olhou aquilo e falou: menino, eu vou acreditar em você. Eu vou acreditar em você. Tá vendo? Os desafios, né? Você quebrar os protocolos, quebrar os estigmas. Porque também, Pierre, assim, o surf, né, nessa época, né, você falou, tinha esse estigma, várias coisas, né? E assim, o nosso país era o quê? Futebol. O Brasil era sempre linkado como o país o futebol acabou. Pelé e café. Pelé e café. E a gente começa a ver realmente, né? Hoje nós temos muito mais que isso. Exato, exato. Muito então mais você vê, além de quebrar esses paradigmas, ainda foi entrando no mundo, né? Exato. Saiu das fronteiras do Brasil e estamos lá com os nossos representantes. Né? Através de algumas reportagens, né? De pessoas que desafiam, né? Porque a vida você vê, você está contando a sua história aí, quantos desafios também, né? Cada um de nós tem que superar. E somos nós que desafiamos, né? Os desafiantes, que mudamos essa história. Né? Você tirar essa coisa, né? E também, não só no surf, mas em outros setores também, teve toda essa dificuldade. Bom, aí o fruto da água está ali, né? Ali no centro, e a sua fábrica continuou. Isso, continuei fazendo minhas pranchas, eu faço questão sempre de assinar como shaper profissional, aprendi a shapear na raça, eu comecei a fazer prancha, como todo mundo deve começar o seu negócio. Eu aprendi a varrer uma fábrica, a limpar ela, aí eu aprendi a fazer prancha. Então, primeiramente, eu aprendi a pintar uma prancha, depois eu aprendi a laminar uma prancha, depois eu aprendi a dar a lixa seca, ou sand na prancha, depois eu aprendi a dar o acabamento, o final. Sabia fazer tudo numa prancha, mas ainda não shapeava. Eu lembro até hoje, Zé, porque eu tinha perdido minha mãe, meu pai, e mas continuava com a minha mãe. A primeira prancha que eu shapeei, Zé, eu levei, eu chorava, tudo muito ruim, aquilo era horrível. E eu levei a borda da prancha, quem é do surf sabe o que é a borda da prancha, que você pega, tem que estar redondinha com edge, parecia uma faca de pau. Só que eu levei para minha mãe ver. E a minha mãe olhou e falou: nossa, mas como tá linda, filho, você vai voar nessa prancha. Tá vendo? E aquele mãe sendo mãe, de família, mãe sendo mãe. E aí, amigos meus ligaram e falaram: meu, tá muito ruim. Mas eu fui melhorando, ninguém me fez desistir. Existia naquela época uma coisa muito legal que tem que renascer hoje: a parceria dos amigos, de um querer o bem do outro, sabe? Isso é muito bom. Eu trago amigos de 40 anos. De 40 anos de amizade, de 50 anos de amizade. A minha madrinha, o meu padrinho, eles me são conhecidos há mais de 50 anos. Nós fomos amigos de infância e hoje ainda são meus padrinhos e minha madrinha. Passo Natal e Ano Novo na casa deles. A nossa família é uma só. E eu fui construindo as pranchas foram melhorando, eu pegava a onda bem, tive grandes atletas de Itaém que me ajudaram, começamos a patrocinar campeonatos e a gente foi indo. Quando fundamentou de eu sair das pranchas de surf, concerto, shaper e montar a minha primeira loja, porque eu tinha ido para o sul e eu vi passar o tal do Morongo, o dono da Mormai.
E esse cara passou cabeçudo, grandão, e todo mundo olhava e todo mundo falava, mas quem que é? Quem que é? É o dono da Mormai, é o dono da Mormai. Falei, eu quero ter uma marca também, pô, é legal ter marca. E aí eu montei a Fruto d'Água, que eu subdividi ela em 3 coisas, board, shop e school. Porque eu tinha facilidade de falar e de dar aula. Eu tinha didática. Era professor de nível universitário, pegava a onda, então ensinar alguém a surfar, eu tinha elegância, educação e paciência. E saber. Exato. Então, todo mundo... Eu não tenho um cara que tentou ficar em pé numa prancha comigo que eu não consegui colocar. Opa! Você está dando aula ainda? Ainda estou dando ainda dá aula. Tempo? Só marcar. Ainda dá você. tempo? Você Opa, tá então jovem, vou. Tá Eu vou lá, caramba. porque eu não consigo. Ó, o Alexandre que se cuide, que você tira esses títulos dele lá facinho. Vou virar o tiozinho do surf. Então o Zé do surf, né? Até lá. E aí muita gente trouxe. Aí você veio aqui ainda com todo esse trabalho, tá? Você ainda veio para a associação, você veio nos ajudar aqui durante bastante tempo que você falou, né? Fiquei quase por 20 anos aqui, eu entrei aqui como diretor de comércio, na época eu tive uma passagem muito boa por Itaém, que eu fui crescendo muito na Universidade Católica de Santos e trouxe o primeiro campus avançado de universidade para Itaém. Amo essa cidade e eu consegui, galguei o meu conhecimento, fiquei quase 14 anos na entidade e muito bem quisto. Eu vou te falar que a dificuldade que eu tive para entrar, eu tive para sair, porque ninguém queria deixar eu embora daquilo. Até hoje eu sou professor latente da universidade e eu trouxe um campus avançados para cá, de administração de empresas, onde eu conheci o Marcelo José, que foi meu aluno, dentre outros aqui famosos aí da cidade, e sempre atuando. Aí eu comecei aqui na CAI como diretor de comércio, adorei, achei maravilhoso. A entidade não era nem aqui, era em outro lugar, e a gente foi trabalhando, eu sempre fui mudando, gostando, e entendi a importância que tem uma associação comercial. Por isso que foi fácil o prefeito escolher você como nosso secretário, e nós também, né? Afinal, temos o nosso representante lá no Tenho a graça de Deus de ter mais de 40 anos com comércio, com CNPJ. Meu comércio no ano de 2008 foi brindado com uma reportagem muito grande do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Nós aparecemos cerca de 7 minutos, está ainda disponível na internet, no nosso site tem. Nós dávamos aula, nós fazíamos a prancha, então eu tinha tudo. Eu fechei. Naquela época eu me achava. Eu pegava onda, eu sabia fazer prancha, eu sabia vender prancha e sabia ensinar o cara a usar prancha. E eu tinha tudo que ele precisava para o esporte. E aí eu trabalhei, fiz várias marcas, eu fiz 44 marcas, inclusive Billabong, Hipcool, Smolder, Greenwich, Nativas, que é o Nelson Letra, que eu considero meu padrinho. Meu padrinho, que foi o primeiro cara a me levar numa feira, foi o Horácio da Litoral Brasil, uma marca também grande de maiô e biquíni, que me levou para uma feira no Ibirapuera. Essa é uma história engraçada. Eu fui para a feira, e a feira do Ibirapuera, ela tinha 2 elevados. O elevado que tinha todo mundo do surf, que era a maior paparicação, e o sonho de qualquer fabricante de qualquer coisa tá naquela feira. E tinha a parte de maiô, biquíni, que estava no mesmo... estava no mesmo pavilhão, mas estava um pouquinho mais baixo. E o Horácio era da Litoral Brasil, baita de um amigo, e me levou, fez umas 12 pranchas, e eu fui. E esse Horácio era bom de negócio, esse cara. O turco era bom, velho. O cara era bom. O cara sabia fazer negócio. E eu fui meio de cara amarrada, porque eu queria ir para o pavilhão do surfista lá. Ele falou, espera, você vai ver. E eu fui, meu patrão pagou as pranchas, eu tô lá, pelo menos eu tô perto, né? A gente não pode reclamar do que a gente tem. Zé, quando chegou lá, tinha as garotas dos biquíni. E as garotas andavam com a minha prancha para lá e para cá. E minha prancha saiu tudo que é foto. E todo mundo ia olhar as garotas, mas via minhas pranchas. Foi um sucesso. Muito melhor do que eu estar no pavilhão do surf, foi eu estar naquele pavilhão. Primeiro porque eu era único, e depois porque as meninas eram lindas, e todo mundo ia ver os modelos. O merchandising foi perfeito. Um ano depois, eu acabei indo para Nativas, que o Nelson me convidou. Trabalhei ao lado do Eric Arakawa, conheci Laird Hamilton, a lenda que pegou a onda do século, o pai dele também shaper. E a partir daí, graças a Deus, as portas elas se escancararam para mim, como shaper, como tudo.
Bom, Pierre, depois de todo esse conhecimento, né, esse teu trabalho aí, esse know-how todo que está dentro de você, né, foi fácil, né, o nosso prefeito chamar para ser o nosso secretário de desenvolvimento. O que você diz aí sobre isso? O que nós podemos esperar de você? Zé, foi fácil para o prefeito e uma honra para mim. Tá? Honra, é uma honra eu poder estar secretário de Desenvolvimento Econômico de uma cidade como Itanhaém. É um desafio muito grande, nós sabemos de tudo que a gente tem que melhorar. Itanhaém tem um potencial 1000 ao quadrado, 1000 ao cubo para crescer. Você é uma pessoa que inspira outros, sabe? Assim, com os seus empreendimentos, com o seu empreendedorismo, com a sua dedicação, porque, pelo que eu sei, presidente da CAI não ganha nada. Somos voluntários. Sim. Voluntários. A gente ganha esse carinho, né? Esse amor, esse conhecimento. E é o que a gente precisa e é o que nos estimula. Eu tenho do meu prefeito, de verdade, a colocação de estreitar sempre com a associação comercial, que bom. Aceitar os desafios, ouvir os comerciantes e cada vez mais tornar. Nós temos uma meta, nós temos um caminho, é um desafio, é uma coisa que vai levar um pouco mais de tempo, porque tem que ser feito em bases legais. Nós temos sempre que entender que o que incomoda, às vezes, também é o que dá receita para a pessoa. E nós temos que ponderar como que essa pessoa pode continuar tendo receita sem incomodar. E esse é um desafio de legislação, um desafio de organização, de reestruturação, mas eu estou muito satisfeito e muito confiante, porque o meu prefeito ele tem me dado a caneta na mão, tem me ouvido e está conosco. Ele também quer que a nossa cidade melhore e melhore muito. É um prefeito que foi reeleito, mas sofreu no seu primeiro mandato, com pandemia, sofre hoje com uma inadimplência muito grande, quer dizer, falta de grana, e a gente tem esse desafio de trazer essa grana e melhorar muito o comércio e trazer as atividades melhores para Itanhaém. Muitas empresas não conhecem Itanhaém e se conhecerem vão se instalar aqui e virar morador. Com certeza, tendo você nessa secretaria, com certeza vai trazer esses empresários necessários para o nosso desenvolvimento, né? Estamos só começando o ano, começando essa sua gestão, né? E nós, então, ficamos muito felizes de tê-lo aqui conosco, dando essa expressão. A tua história de vida maravilhosa, né? É quase igual a minha também, né? Eu também nasci em Portugal, meus pais vieram de lá, foram meus exemplos. Como você falou, não precisava falar, meu pai não me ensinava. Ele, Berto, tem que fazer isso, não. Olhava para ele. E o olhar era de amor ou era de fulminância, né? Ele já olhava de pavor, né? Olhou, já sabia o que ele queria, entendeu? E assim, então a nossa educação, nós somos de uma época assim realmente que os valores eram diferentes, mas a gente tem que resgatar tudo isso, né? Trazer. Então, Pierre, foi muito bacana estar aqui com você, ouvindo a tua história. E sei, eu assim como aqui, como presidente da Associação Comercial, eu sei que nós temos aí um secretário, parceiro. Obrigado. Juntos a gente vai mudar, né, devagar, com as dificuldades jurídicas, as práticas, etc. Mas tenho certeza que vamos estar juntos. Zé, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, dou um recado para você que é comerciante e não está afiliado à CAI. Não cometa essa atrocidade. A associação comercial precisa de você e você precisa de uma representação como uma associação comercial. Vai lhe tornar mais forte. Muitas vezes eu estou na rua e o pessoal pergunta, vou ficar afiliado, para que eu ganho lá? Vem aqui conversar com o Zé e com a equipe dele. Você ganha muito. E moçada, eu vou falar para vocês, surfem, pratiquem esporte, mas ao mesmo tempo estudem e se dediquem ao trabalho, ao ganhar dinheiro. Na vida é um conjunto. Hoje eu tenho 61 anos de idade. Eu me alegro com tudo que eu fiz. Desde os dias que eu tive que levantar para trabalhar e queria ir para a praia, e desde os dias que eu pude ir para a praia e não precisei ir trabalhar. Força para todos aí, Deus no coração de todos, um ano de 2025 maravilhoso e novamente obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Escuta o professor. Gente, até a próxima. Obrigado.